Uma boa tarde para você. O Agricultura BR começa trazendo os destaques para a carne bovina in natura embarcada pelos frigoríficos brasileiros. E olha só, a indústria frigorífica, ela embarcou 121.400 toneladas de carne bovina nessa condição durante o último mês. Um volume extremamente elevado, como você vai ver agora, no comparativo com fevereiro deste ano e março do ano passado. Veja só, 121.400 toneladas embarcadas em março de 2018, contra 98.100 toneladas em fevereiro deste ano e 97.800 toneladas em março de 2017, considerando aí o mesmo período sazonal, uma elevação bastante expressiva em relação àquilo que estava acontecendo até então. De acordo com a indústria frigorífica, de acordo com aquilo que nós temos apurado junto a essa indústria, isso acontece por alguns motivos, esse embarque mais elevado de carne bovina durante o mês de março. Primeiro, que há um excedente de acordo com a indústria frigorífica. Eu sempre explico que essa é a afirmação deles, que há um excedente de carne bovina que não tem sido absorvido inteiramente pelo mercado consumidor interno brasileiro. Isso faz com que se elevem as exportações em questão de volume e se tenha uma redução no valor da tonelada. E depois eles dizem que estão faturando muito pouco, na realidade, por conta dos custos de operação em relação a essa carne bovina. Olha, o faturamento vem bastante elevado. Nós vamos ver agora que a situação no faturamento em dólar foi muito expressivo. Veja só que em março de 2018 foram faturados por essas indústrias de carne bovina exportadoras 481 milhões e 700 mil dólares, contra 392 milhões e 500 mil dólares em fevereiro de 2018, março de 2017 com 401 milhões e 900 mil dólares. Agora, olha só, pega esse dado aqui, 481 milhões e 700 mil dólares, e você multiplica aí pela média que se teve do dólar comercial no último mês. Você vai ter ali em reais um faturamento extremamente expressivo sobre aquilo que a indústria frigorífica embolsou durante o mês de março. Então, realmente não foi uma queda, não está tendo um problema de faturamento. O valor da tonelada de fato caiu, mas cai muito pouco. Quer ver só? Olha só. Temos aqui os valores de toneladas aqui pela carne bovina in natura embarcada. Em março foram 3.960 dólares, contra 4.000 dólares em fevereiro de 2018 e 4.100 dólares em março do ano passado. Caiu 135 dólares, 133 dólares comparado ao mesmo período sazonal, mas nada que traga um impacto muito grande em relação àquilo que está sendo faturado por essa indústria exportadora. Até mesmo porque quando falamos a respeito daquilo que foi embarcado, 121.400 toneladas, esse volume acaba compensando qualquer situação. Eu continuo falando, de certo modo, de exportações, porque eu vou falar um pouco agora a respeito de China e Estados Unidos. Isso porque você bem sabe, foi divulgada aquela lista com os produtos que a China está sobretaxando norte-americanos. Tem alguns produtos que são exportados pelo Brasil também, mas aqueles mais importantes, aqueles que têm um volume maior, não que carne suína não seja, mas soja principalmente, não foi sobretaxado pelos chineses. Aqui mais cedo, até fazia uma brincadeira com o pessoal da redação, que os chineses podem até ter aquele chamado chilique, mas louco ninguém é. Então, como não tem tanta soja assim disponível para comprar do Brasil e muito menos da Argentina, não tem como fechar uma porta frente aos Estados Unidos. Você vai acompanhar agora um pouco do que tem acontecido em relação ao que vem tendo de Brasil, Estados Unidos e China na reportagem. Os Estados Unidos exportaram cerca de 20 bilhões de dólares à China em 2017. Só a carne suína chegou a 1 bilhão de dólares. A China é o terceiro maior mercado para o setor. Os produtores de carne suína dos Estados Unidos devem ser bastante prejudicados pelas novas tarifas da China. Criadores de suínos e frigoríficos expandiram seus plantéis e construíram grandes unidades de processamento com expectativa de exportação maior. Os técnicos do Ministério da Indústria e Comércio do Brasil avaliam como a decisão da China pode impactar o mercado nacional. A previsão para a balança comercial em 2018 é de crescimento das importações e das exportações. Em razão do aquecimento da economia, nós
devemos observar um crescimento maior da taxa da importação do que da taxa da exportação, mas o superávit será ainda um superávit muito significativo na casa dos 50 bilhões de dólares. O governo brasileiro tem feito tem tido um papel muito ativo na articulação tanto com o governo dos Estados Unidos como com o setor privado brasileiro. Nós estamos confiantes que o Brasil tornará permanente a sua exclusão dessa sobretaxa, não impactando assim nas nossas exportações. O aumento da taxa para importação da carne suína dos Estados Unidos pela China começa a valer a partir desta segunda-feira. Odacil Canepa para o SBA. Passou a valer desde essa segunda-feira, melhor dizendo, que está valendo. São 125 produtos que a China, produtos norte-americanos, sobretaxados sobre o que a China impôs sobre os norte-americanos. Inclusive, por lá nos Estados Unidos, houve manifestação, inclusive os representantes do governo norte-americano diziam que a China deveria reagir à ação norte-americana, tentando colocar de uma maneira, a situação chinesa de produção de uma maneira competitiva e que respeitasse a situação do comércio internacional. A China sobretaxou produtos? Sim, mas veja bem o caso. No caso específico da carne suína, 25%, um caso mais específico. Primeira coisa, que a China tem um condicionamento razoável de produção interna, é por isso que faz aquisição de tanta soja. Uma outra situação também que é preciso ser lembrada é que ela tem como comprar essa carne suína pronta de outros países, principalmente aqui do Brasil, que tem como fazer esse abastecimento. Outros produtos que são do agro, vinho e também frutas, em 15%, mais uma vez. Os chineses têm outros fornecedores. No caso específico da soja, que estava todo mundo de olho se ia ter essa sobretaxação ou não, olha só, a gente já falava desde o começo, quando começou essa história de que há um conflito comercial e poderia ter, que não aconteceria. Por quê? Porque Brasil e Paraguai, que são os países hoje que teriam alguma condição de fazer isso, já estão com a sua produção totalmente comprometida. O Brasil, internamente com o seu consumo interno e com a própria China e também outros mercados, mas principalmente com a China. Não teria muito como tirar mais soja do Brasil, porque os estoques, como você sabe muito bem, você que acompanha a Agricultura BR, são os menores desde a temporada 2011-2012. Então, em relação à soja, um produto muito importante para a China, eles não sobretaxaram os Estados Unidos, porque eles precisam ter mercados fornecedores.